Deus de meu Pai, te apresento agora a vida da apóstola, Senhor. Eu venho pedir que o Senhor venha guardar ela, Senhor, que ela venha falar o que nós precisamos escutar, e não o que queremos, em nome de Jesus. Guarda toda a família dela, guarda o Moisés, toda a Gabriel, o Mateus, Pai, guarda todos nós que estamos aqui, guarda a nossa família que não está presente, e Senhor, que ela venha ser instrumento do Senhor esta noite, para poder, Senhor, te aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. E é isso que eu te peço, que a tua cabeça, abençoe e guarda o dela, dá muita sabedoria e discernimento do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer ela, vamos receber ela dizendo glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Já vamos. Aleluia. Glória a Deus. Estão me perguntando se eu vou bem, como tantas coisas por aí. Sinceramente, Pai, eu não respondi ninguém. Na realidade está tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu sou pra ti. E quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu vou desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro como está difícil pra poder lutar. E pra subir aqui, pras noites sem dormir, os choros respondidos que ninguém pode escutar. Mas pra isso, amigas felizes que eu carrego, de outros pontos que só mais existir. E ninguém fez a noite que eu levo, e quando me perguntam, glória a Deus. Vai ficar melhor. O dia vai dar certo. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Chegamos aqui, rompemos, quinta-feira para a glória de Deus. Abra vossas Bíblias. Livro de Provérbios, capítulo de número 6. Vamos ouvir a palavra do Senhor para o meu e o teu coração nessa noite. Glória. Provérbios, capítulo de número 6. Aleluia. O Senhor já tem descortinado bastante. Tem sido quinta-feiras desafiadoras, onde muitas das vezes nós saímos daqui desconcertados,
na verdade, tentando se consertar com o Senhor, né? Com aquilo que Ele tem tratado no nosso íntimo, no nosso caráter. E hoje não será diferente, né? Porque o Senhor, Ele tem um propósito, que é cuidar de mim e de você. Ele tem o propósito de fazer com que nós venhamos cada vez mais ficar parecidos com nosso Deus. Então, muitas das vezes, esse propósito vai exigir de mim e de você mudanças em áreas que nós não queremos. Vai exigir de mim e de você posturas e momentos que a gente não quer, mas a gente vai ter que ter essa postura. Então, certos momentos, certas mudanças acontecerão, não porque eu e você somos irmãos, mas para que seja manifesta a glória de Deus. A igreja achou, amém? No livro de Provérbios, capítulo de número 6, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Capítulo, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, não des o sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinho. Vai ter tua formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sabe, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão teu pão e na cega ajuda o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão, a tua necessidade como homem armado. Verso 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Se atente agora a partir do versículo de número 16. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que maquina pensamentos viciosos. 5, pés que se apressam para fazer o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. E o que o Senhor abomina, mais do que todas essas, o 7, e quem semeia contenda entre os irmãos. Amém? Primeira parte. Segunda parte, eu queria que a minha Bíblia diz assim: o mancebo é divertido contra a mulher adúltera. Verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a lei da comunhão. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, piso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando andares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz. As repreensões do coração são um caminho da vida, para te guardares da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua confusão, nem te brindes com os teus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera tanta raça de preciosa. Tomará alguém fogo nos seus seios sem que seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será. O que entrar a mulher do teu próximo não ficará inocente todo aquele que a tocar.
Não se injurie o ladrão quando furta para saciar a alma tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói sua alma o que tal faz. Acharás castigo e vilipêndio, o seu opróbrio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. A igreja se assente e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, já dizia para o parecido sul: quem presta, não presta. Simples assim. Mais uma vez, eu trouxe o cabelo errado. Ô Jesus. Não é? Foi semana passada, última. E uma vez que eu trouxe, a Júlia sabe. Eu ia pregar no outro, fidelidade. Falei, tá bom, Jesus. Hoje eu passei a cadeira na cadeira. Tem outras pregações, mas capítulo 6 não está. Então, é isso mesmo, vai dizer 20. Bom, vamos lá. Já dizia o meu sogro, né? Aqui, o livro de Provérbios já começa te instruindo a não ser fiador. Mas por que o livro fala isso? Porque quando você se coloca na frente de alguém, você está dando o seu nome. E vamos pensar um pouquinho? Seus pais, seus avós, quem conviveu eles, sempre honraram pelo nome. Não é assim? Antigamente a pessoa tinha um nome, ela não nem ensinava. Não, esse você pode vender porque ele falava. E isso não mudou nos dias de hoje. Eu e você devemos honrar a nossa palavra. Jesus, quando ele veio, disse: a palavra que sair da minha sua boca, que professa o Cristo, ela tem de ser sim, sim ou não, porque o que passa disso é do diabo. A procedência maligna. E aqui, o Salomão, profeta também, grandioso Salomão, já começa a instruir por eu e você. E se por um acaso você ficar confiador, vai lá se consertar logo. O que ele está querendo dizer? Você está colocando nas mãos de alguém o seu trabalho. Você está colocando nas mãos de alguém tudo aquilo que você faz. E isso é muito sério. E isso é tão sério que no decorrer do tempo as palavras estão se perdendo, as pessoas já não cumprem mais. Antigamente, para se alugar a casa, você tinha que ter um fiador. Porém, as pessoas passaram a não cumprir com a palavra. Então, quem tinha que arcar? O fiador. O fiador necessitava de arcar. Então, por essa razão, hoje, quando você precisa alugar alguma coisa, a primeira coisa que eles te pedem é caução. Porque já não existe mais pessoas querendo ser fiador. Porque no meio do caminho, os valores se perdem. Mas para mim e para você, que professamos a fé do Senhor, o valor é coisa que nunca se perde. E se até ontem você deixou algum princípio, algum valor se perder, nessa noite, em nome de Jesus, você irá resgatar. Irá voltar a ser um servo fiel, porque a palavra que saiu da tua boca, o irmão que tem olhado para você, para não falar assim, ela falou que você não vai, pode ser que ela vai. Ah não, a fulana falou comigo, não, se ela falou, pode vir e ficar certo. É assim que você tem que ser conhecido. Porque é muito feio. Ah, eu falo, não, aqui só leva a mão, não é com fulano, eu não faço serviço não, porque fulano me deixa na mão, fulano não é confiado, fulano fez o que ele não cumpriu, fulano foi assim, vai saber que isso é feio. E para mim e para você que temos a identidade de Cristo, não podemos ser assim. Nós devemos honrar o nome do Senhor na nossa vida. Porque como a pastora Leila falou, e essa palavra também tem falado no meu coração, tudo o que acontecer na minha e na sua vida, não é porque eu vou ser merecendo. É para a glória dele se manifestar. E ela também não disse isso porque ela achou uma palavra que é feita, não. Ela disse somente o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 11. Então, se você é Bíblia também, você jamais vai entender que isso tudo é para a manifestação da glória de Deus. Mas, pastora, servir a Cristo é muito difícil. É claro que é difícil. Porque fácil era onde
jeito que você estava. Fácil era a gente chegar metendo o pé na porta. Fácil era a gente gritar no outro, eu não quero saber, o problema é seu, o problema é cumprir. Isso é fácil. Difícil a pessoa não cumprir contigo e você tem que cumprimentar, não. Deus abençoe. Tem certo para fazer. E sai e vai falar com aquele que te ama. Isso é difícil. Difícil é uma pessoa te caluniar, levantar um falso contra a tua vida e você dominar, porque eu vou, você vai acontecer. E o Senhor vem te amar e fala: não, a velha Eva não vai lugar nenhum. O pastor acabou de falar aqui. O velho Adão, ele vai voltar para o meio do jardim, que é o centro da vontade do Senhor. E a árvore vai continuar lá. E a ordem é a mesma, não muda. A ordem não mudou. O princípio divino não mudou. E Salomão, nesse texto, é maravilhoso, porque ele começa instruindo a gente financeiramente. Porque é uma área da nossa vida que, infelizmente, Satanás tem muito acesso. Porque vamos falar a verdade, irmão. Mexe no bolso para tu ver o que é servir Cristo dentro da tua casa. Quando Cristo tira tudo e fala: agora não vai ver o que é minha dependência. Aí é que você vai ver o que é servir Cristo. Aí, irmão, quando ele ia falar contigo assim, pastor Marcelo pegou tanto, e ele falava assim: andar com Deus é você colocar o pé e ele pôr no chão. Só que você olha e você não vê nada. E o medo você pôr o pé e ele não fica no chão. E ele só põe o pé que você está mais gestando. E Jesus, Deus não, põe o pé. Isso é só para quem viveu. Só quem pôs o pé quando não tinha chão não entendeu o que eu estou falando. Só quem já esteve na dependência entende o que eu estou falando. Porque a área financeira a gente acha que é por conta do nosso braço. A gente acha que é o nosso trabalhar. A gente acha que é a nossa inteligência. A gente acha que é o nosso jeito de falar. A gente acha que é a herança do pai e da mãe. A gente acha que é tudo. Menos amor de Deus na minha sombra. Aí quando você está lá em cima, achando que é tudo, ele vem e te reduz a nada. Para te mostrar que o domínio é dele, o governo é dele, quem manda é ele. E hoje a instrução continua a mesma. A finança ainda é dele. A primícia ainda é para ele. A oferta ainda é para ele. O primeiro no seu trabalho ainda é dele. Porque até onde você trabalha, a gente glorifica o nome de Deus. Seja qual for o tipo de trabalho que você exerce. Até você que não trabalha. Eu trabalho em casa, eu trabalho dobrar, porque esse não é remunerado. Isso para mim é o maior serviço que tem. Então não fique triste. Você está me ouvindo falar e está pensando: mas eu trabalho fora. Glória a Deus, que esse é o melhor serviço que tem. Não é remunerado. Tu tem que fazer hora que você acorda, daí você dorme, o serviço não acaba, nunca tem ninguém para te ajudar. Tu quando está lá fora, você ainda fala: você recebe primeiro que eu vou admitir. E dentro de casa. Não, meu filho, tem serviço melhor que o dona de casa, não. Esse é o mais caro. E aonde você também é o mais provável. Porque você tem que começar um ministério dentro da tua casa. Então já começa no serviço. Porque o Senhor Jesus nos ensinou a servir. Ele, sendo mestre, colocou uma toalha, cingiu, se ajoelhou e disse que deu meus pés para ele lá. Que é isso, mestre? Eu tenho que lavar meu pé, porque ele falou: não, eu faço agora, você não tem. Ele estava ensinando para mim e para você. Nós temos que servir. Essa função, esse princípio, ele é meu e teu. Somos nós que servimos. Somos nós que lavamos os pés. E lava o pé do traidor também, porque Judas estava no meio, teve que se lavar. E ele sabia de tudo. No caso, falsidade não, isso é maturidade espiritual, porque não também. Falsidade é outra coisa, está confundindo as coisas. Porque quem anda com Cristo é falso. Quem anda com Cristo é maduro o suficiente para entender que vai apanhar, vai sofrer, vai caluniar, vai trair, você vai trazer para dentro, vai lavar o pé e vai dizer que ama. Ou você quer ir inferno? Não. Porque uma pessoa que diz que ama Cristo, que não vê e fala: não suporta, o irmão está querendo o quê? Que eu acredito que se ama Deus. É a Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Vocês falam que amam a Deus que não vê, e falam que não amam o seu irmão que você vê, então não é mentiroso. Já começa aí.
Então, vou voltar para Provérbios nas finanças. É uma área muito espiritual. Porque, sem entender, muitas das vezes o inimigo vem dar uma rasteira na gente. E aí a gente perde todas as experiências. Todas. Todas, tá? O negócio é muito sério. Finanças em casamento, finanças dentro de um lar, finanças em qualquer lugar que seja, é muito sério. Nós vivemos no mundo capitalista, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. O mundo é capitalista. Eu sou de Jesus, você pode ser de Jesus, mas o mundo é capitalista, ele tem igual você. Então você tem que comprar para comer, se você não comprar, você vai comer, então se você não comprar, não come, se você não pagar, você não tem. Então não adianta. Somos servos, mas vivemos neste mundo por enquanto. Então a gente tem que se adequar às coisas deste mundo, que é o capital. E quando tudo isso para? E quando a gente precisa depositar nas mãos do Senhor? Esse é o momento de maior fé que nós devemos ter. É quando a gente precisa acreditar, que é colocar mesmo nas mãos de Deus e entender que só Ele é capaz de fazer. É você entregar tudo, é abrir a porta da mãe e falar: Senhor, eu tenho é isso, mas eu acredito. Senhor, a conta é essa, o negócio é contigo, eu creio. Senhor, o meu ganho hoje é este. O meu ganho hoje é esse. E o que eu preciso pagar é isso. E o Senhor glorificar o nome dele na minha e na sua vida. Só que exige de mim cuidados. Cuidados que estão sendo ensinados por Salomão para mim e para a sua vida. Porque quando a gente se coloca junto de alguém, quando a gente coloca... Irmão, isso é muito sério. A gente fala muito sobre isso aqui, que até o lugar que você deposita a sua semente, você precisa verificar se o lugar é honrado. Porque às vezes não é nem para você em tal lugar colocar seu dinheiro ali, seu suor, porque dinheiro é moeda de sangue no mundo espiritual. Então às vezes você vai num lugar amaldiçoado, você investe, seu dinheiro não tem fruto. Parece loucura, mas às vezes você vai ver outras mulheres de Deus. Eu digo que uma mulher assim: nossa, meu cabelo está tão ruim, eu preciso arrumar ele, mas até o som mostrou o salão que eu posso tocar. Porque ela falava sobre isso. Ela falou: porque eu só vou aonde o Senhor permite, aonde eu vou lançar a minha semente. Porque a gente precisa ter essa sabedoria. Porque muitas das vezes a gente entra no lugar que não era para entrar, a gente ajuda pessoas que não eram para ajudar. Você sabia que até para ajudar financeiramente alguém, você precisa orar ao Senhor para saber se é a vontade de Deus? Ou se aquela pessoa está passando esse momento porque o Senhor permitiu, ou se você pode adentrar e semear a vida dessa pessoa. Porque se é uma pessoa que não honra o Senhor nos dízimos, nas ofertas, a vida vai. Você não observa, a sua semente ela vai embora, não frutifica. Você joga fora. E é isso que Salomão fala comigo e com você. Este cuidado na área financeira. Cuidado onde você está colocando a sua semente. E aquele já chama atenção para aquele que é preguiçoso. É preguiçoso mesmo, que a palavra que não é outra não. Se a gente tem que trabalhar assim, isso denota que desde aquela época já entendi que o mundo dependia do dinheiro. O cara era rico, muito rico. Ele precisava de lembrar, eu e você, que nós precisamos trabalhar, acordar cedo, traz a comida para ele, você tem um pouco de entendimento. E ele fala muito bem dela, ela não tem chefe, ou seja, não tem ninguém obrigando ela a trabalhar, ela não tem ninguém que domina, mas ela vai sozinha. Aquilo ela trabalha em coletividade, junta as formiguinhas tudo, junta as florzinhas tudo, leva lá para dentro do trocinho que elas moram lá na casinha delas, e quando vem vendo, ninguém passa fome, tem para todos. E aí eu te pergunto, quem é o dono daquela tribo? Quem está falando: ó, hoje o turno é com você, amanhã é você que está na frente, depois da manhã é o outro. Tem. Elas fazem por entendimento de vida, sobrevivência. Ou seja, eu e você saímos de casa para trabalhar com sobrevivência. Ninguém trabalha para negócio, mas a gente precisa. E aí, você esforça tanto, você dá tanto do seu suor para não se preocupar e não dar conta. E para onde a sua semente? É este o cuidado que nós temos que ter. É este o cuidado que eu e você temos que ter. Aonde estamos colocando o nosso suor? Aonde estamos semeando? Aonde você tem frutificado as suas sementes? Para que o Senhor, para que você venha colher. Eu gosto de Salomão, Salomão é muito inteligente.
Quando você vai ler o livro de Eclesiastes, capítulo número 11, ele fala: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Sabe o que era aquilo ali? Vou te ensinar, você não sabe. Eram vários navios que ele tinha que fazer atravessar com madeira, com ouro, com as coisas dele. Então o que ele fazia? Ele não mandava um navio único, ele repartia as coisas dele em vários navios. Porque se um se perder no meio do caminho, o outro chega. Consegue entender? Ele não perdia tudo. Então aqui ele ensina você sobre o mercado financeiro, sabe? Aqui ele está ensinando você a guardar um pouco em ação, um pouco em tesouro direto, um pouco ali na Selic, um pouco aqui em previdência. Vai dividindo o seu dinheiro. Porque se um der errado, você tem do outro. Entendeu? Vocês conseguem entender isso? É sobre isso, olha só. A Bíblia é tão rica que ela nos ensina o mercado financeiro. Ela te dá a instrução de como você guardar, como você aprimorar, como você frutificar. Ele é sábio demais de deixar essa instrução. Porque depois você faz o quê? Depois você reparte. Porque uma pessoa abençoada, uma pessoa que é abençoada por Deus, ela se torna um abençoador. Abençoador na obra, abençoador na vida das pessoas. Porque a generosidade ela brota. Porque a pessoa é tão abençoada por Deus que ela não consegue ficar com aquilo para ela. Ela começa a semear a vida de outras pessoas. E aí ela vai semeando, e o Senhor vai lançando. O cereiro da capa é aquele mistério da viúva, sabe? Com azeite, é tipo isso. Você dá, semeia aqui, divide com esse, faz para esse. E no cacapa não tem falta de nada. Não tem falta, porque o nosso Deus não deixa falta. Então, a partir de hoje, olhe para a sua vida financeira com mais carinho, com mais cuidado. Zela pelo seu esforço, o esforço do seu trabalho que você desprende dia e noite. O esforço que você desprende dia e noite. Né? Você lava a sua casa, você lava a sua família, você lava os seus filhos, para poder tentar algo melhor. E o que tem marido para você? Onde tem investido? Quais são os frutos que essa perda momentânea que você está tendo está te gerando? E isso é uma área muito importante para que a gente possa cuidar. Amém? Essa é a área financeira. Agora, nós vamos partir para uma parte, para mim, a mais importante de hoje. Que são as coisas que aborrecem ao Senhor. Versículo de número 16 traz para mim e para você 7 coisas que o Senhor Jesus abomina. E isso é muito sério. São coisas que nós precisamos arrancar da nossa vida. Não dá mais para continuar com isso. Não tem como você continuar dizendo que serve ao Senhor e continuar com essas práticas. Essas coisas precisam arrancadas para que você não perca a sua salvação no meio do caminho. Porque eu volto a dizer, Senhor Jesus disse, que naquele grande dia muitos dirão, mas Senhor, Senhor, Ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que Ele vai dizer que Ele não te conhece? Se você chamou Ele de Senhor, é porque você assume o conhecido. Né? Porque você só chama o nome de alguém que você acha que você conhece. Ainda que a gente vai ver, você chama o Senhor João, e não está passando João, está passando, sei lá, Carlinha. Aí a pessoa olha assim, você se graça de Cristo, né? Que já pagou o mínimo mesmo, já clicou na rua. Então, a gente só chama quem você acha que conhece. Então as pessoas naquele dia gritaram, Senhor, Senhor. Ele vai só olhar e falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E isso é sério, porque nós hoje estamos numa corrida. Estamos numa corrida pela nossa salvação. O Senhor Jesus já está às portas, a gente já está trilhando nesse caminho que Ele nos mostrou. E todos os dias é uma batalha, a gente trava uma batalha ferrenha, que a gente nem entende. Então a gente questiona, a gente fala, meu Deus do céu, será que eu errei o caminho? Porque o Senhor vai deixando as setas, lembra? Eu preguei sobre isso quando eu falei do livro de Provérbios, capítulo número 2. Ele vai deixando as setas no meio do caminho para a gente seguir. Mas tem hora que o negócio ele vem com tanta fúria que você acha que você errou o caminho. Eu acho que eu entrei na esquerda e ela foi na direita. Ou eu fui na direita, né? Na esquerda. Quem vai estar na direita? Né? Como é que é? Direita e esquerda. A direita é boa. Não, a esquerda é a direita. Tá. Então, aí tem gente que vai achar que você entrou na esquerda. Porque, né? O caminho é direito.
Aí você vai falar, nossa, você está errado, porque é tanto vento, é tanta luta, que você perdeu a bola. E essa é a caminhada que nós travamos constantemente para achar o nosso Senhor. Não tem fim, gente. Até o Senhor voltar, a gente precisa trilhar esse caminho. Mas o problema é como trilhar esse caminho da forma certa. Porque não adianta você conseguir romper os intempéries da vida, mas dá todo errado correr, todo podre correr. Lembra quando o Senhor foi escolher Davi? Aí falando de Samuel achando que era soldado, até todo mundo bem apresentado. Aí por fim era Davi, ele estava lá no campo, esqueci, não sei o quê. Aí de repente Deus fala assim com Samuel: Samuel, meu filho, você viu a aparência, eu vejo o coração. Então a aparência de crente é muito fácil a gente pegar, irmãos, não se deixe enganar. Crente é influente, né? A gente até canta bonito, prega bonito, fala bonito, né? Usa roupa bonita. Então ser crente, irmão, é a coisa mais fácil. Aparência de crente, e isso é muito fácil. Até mesmo porque hoje em dia é bonito também falar que é crente. Naquela época o povo tinha um temor, né? Existia temor em ser crente, o povo tinha até medo de falar. Hoje não, hoje é bonito você falar que você é crente. Então o Senhor ele traz para mim, para você, 6 ensinos, 7 coisas, na verdade, que precisamos tirar da nossa vida. A primeira delas é os olhos altivos. Aqui vem falar de arrogância, vem falar de soberba, né, de pessoa que se acha melhor do que o outro, que se coloca muitas das vezes numa posição melhor do que o outro. E isso o Senhor não tem prazer. Porque o nosso Deus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se o nosso Jesus era humilde, porque eu e você vai achar que vai ser uma coisa nessa farofa toda? Então, meu amado irmão, é melhor tu entender a sua dependência, aproveitar que você está num grupo de libertação e já ir se colocando mesmo no altar, então, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim, porque, ó, esse negócio aqui não está bom não, eu estou crescendo demais, eu estou achando que eu sou uma coisa, eu orei um bocadinho a mais, estou achando que eu sou Deus da oração, eu preguei aqui, os irmãos receberam uma mensagem automática, o povo gritou, eu achei que a pregação estava comigo, eu levantei a mão, caí envergonhado, achei que a autoridade estava aqui. Não, amado. Nada disso aconteceu por ti, aconteceu pelo nome que é santo e sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Porque você é bem sincero para você, eu sei expulso de nome em pecado também, meu filho, porque não é o teu nome, é o nome de Cristo, tá? Então não se engane, não se deixe enganar. De Cristo, não se engane. Então, amados, é noite de humilhação. A palavra é muito clara: humilhar-vos perante o Senhor. E não é, ai, humilhar as obras. Não, filho, você entendeu tudo errado. Isso aí é ditado popular. É humilhar-vos diante da potente mão do nosso Senhor. É você se colocar de joelho. O lugar mais alto que você tem que estar aos pés da cruz, querido. Esse é o lugar mais alto que a gente chega. É reconhecer mesmo: Senhor, eu sou pequeno, eu sou dependente, eu sou isso aqui. Aí às vezes as pessoas veem a gente orando assim, aí até pensa assim: nossa, a pessoa soberba, querendo aparecer para os outros que é pequeno. Não, mas é verdade mesmo, porque Paulo, que era Saulo, né, que poderia achar que era tudo isso, porque era um homem instruído, ele entrava em qualquer lugar, ele era chave, porque assim, ele deixava qualquer porta. Paulo já era chave, porque onde ele entrava, ele tinha acesso, o cara era instruído. Quando ele viu que ele podia tudo, ele falou: não sou Saulo, eu sou Paulo, significa pequeno. E ali a grandeza de Deus deixou dele, quando ele entendeu que ele não era nada. Porque Pedro, quando achou que era tudo disso, eu estou pronto para morrer por ti. Ele disse: arreda-te de ti, Satanás. Vou parar, está se andando contigo aí, Pedro, já me pediu. E eu pedi para defender você. Daqui a pouco você me nega 3 vezes. E essa história você já sabe. Está vendo como essa linha é muito fina? Então a gente sobe muito rápido. E o cair é tão devagar. O cair na presença de Deus é muito devagar. Mas para subir a gente é bom. A gente é bom para subir. Sobe uma beleza. Nossa, a gente enche igual sapo. Sabe, dá uma descida e fala: nossa, as coisas você pegou uma vez, que não vai encher igual sapo. Isso para nós é assim. Agora, humilhar diante dele e falar que não é nada disso, essa é a parte mais difícil. E é a pessoa primeira morrer.
Tá? Então sejam humildes para o nosso Senhor. Vamos voltar lá. Segunda coisa, língua mentirosa. Língua mentirosa. Ô, gente, e tem de crente na mais de Deus que é mentiroso, eu vou me montar aqui. Deus me livre de você. Gente do céu, pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus crente, se converte. Para de mentir, você não precisa mentir para agradar ninguém, não. Você mentia lá fora, porque você tinha que conquistar o melhor lugar, você tinha que sentar numa mesa boa, você tinha que ter um papo bom, você tinha que convencer os outros. Era outros tempos, agora você não precisa ensinar, não. Você precisa se convencer todos os dias, você existe por isso. Isso é muito convencer. Todos os dias você tem que se levantar e se converter ao Senhor diariamente. Esse é o processo diário. Agora, mentir, o Senhor abomina. E não fica olhando com essa cara de outro, fingindo que é motivo, porque essa história de que eu estou mentindo também não fala nada. É mentira, língua mentirosa, o Senhor abomina. Então, acabou essa palhaçada. Se ficava mentindo até 6 horas da tarde, não chega. E quando vier, você quer cliente espírito da mentira, e se não quiser sair dentro umas horas, fica com vergonha, não. Pode chegar e falar, pastor, eu estou mentindo. Entendeu? É melhor chorar com a mão na minha cabeça, ver se esse cabelo sai. Porque a gente precisa ser verbo, isso é muito ruim. E não tem nada para você ficar com gente mentirosa. A pessoa fala, você já não precisa ser não, meu Deus, quanta mentira. Isso é feio. Agora imagina para crente. É pior ainda. Chega de língua mentirosa. Chega de línguas mentirosas. Isso é algo que o Senhor detesta. Acabou, para de mentir. Vem viver a verdade, porque o Senhor, Ele é a verdade. O nosso Deus é a verdade. Por que você é aquele seu mentiroso, meu varão? Pelo amor de Deus, a confessão que eu fiquei está falando, só pode. Meu Deus, meu Deus, deixa eu ver se eu. Fiquem como na palavra, deve ser mentira. Poxa vida, vamos parar de mentir, não mentir mais não. Cara, mentira te quer. A mentira te quer. É isso aí. Não pode mentir. Amém, gente? A gente fala assim, olhando para as crianças, velho mentiroso, cantar. Porque criança não é mentirinha, não. Vamos falar a verdade, eu estou passando falando dos meninos, mas criança ainda bem. Fala que não quebrou o copo, fala que não chutou o copo. Agora, velho mentiroso, não dá. Não podemos mentir. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui também é muito sério. Nossa, você está falando de assassino? Não. Porque muitas das vezes a gente mata sem assassinar necessário. A gente é muito bom para matar o ministério dos outros. Nós somos muito bons em levantar falso. Falso é outra coisa, vamos contar aqui. A gente é muito bom em matar o ministério das pessoas. Em dizer que a pessoa não é pelo culto, em dizer que o chamado dela não é esse, que Deus não tem isso para ela, difamar o outro como irmão. Então, assim, quando fala aqui sobre derramar sangue inocente, essa língua nossa, esse pedaço de carne que o livro de Tiago vai falar, que ele se tornar um bosque de incendeia tudo, sabe? E quantas das vezes você está às vezes numa roda de amigo, alguém levanta uma conversa com uma pessoa, você conhece a índole da pessoa, você sabe que é mentira, você tem coragem de falar que fulano, para de falar do cigano, porque não é isso não, isso é mentira. Isso você deixa as pessoas derramarem o sangue inocente. Aquilo vai difamando da pessoa. E a mentira, ela corre, né, gente? Eu falar mal do outro, corre. Corre, é 3 capítulos. Me disseram de contar, me disseram. É 3 irmãos. Me disseram de contar, eu pensei. Chegou para você aqui me contar. Não. Ela sai de contar. Ou fiquei sabendo. Vem cá que eu vou orar para vocês. Ao que eu capeta, eu fiquei sabendo. Mas, gente, é verdade. Ou ouvi dizer que fulano não ouviu nada. Vem cá que eu vou orar para a vida, gente. Gente, isso é sério. Isso é sério, gente. Porque se a gente não vigiar, a gente se perde no meio disso e daqui a pouco, quem está derramando sangue inocente é você. E aí a gente profere uma palavra de maldição contra a pessoa, aí a gente fala algo que não devia contra aquela pessoa. Então esse comportamento a gente não pode continuar tendo. O nosso Senhor é poderoso. Coração que maquina pensamentos viciosos, que é o quarto aqui.
O nosso coração, a Bíblia vai dizer que ele é eterno enganoso. O coração é eterno enganoso. Maldito é o homem ouvindo o homem, está falando de coração. A intenção do coração, ela é enganosa, porque o coração é alma. Só que quando chega no coração, já passou pela mente. E quando entra aqui, você já precisa repreender, você não pode deixar descer. Porque se desceu, já era. Aqui dentro não rompe, aqui dentro é fácil corromper demais. Então esse cuidado a gente precisa ter, porque isso é muito sério. Pés que se aprestam para o mal, né? Pessoa que agora correr para a humanidade. Eita, escolha do teste, peraí, deixa eu ir lá, vai lá, vê a notícia toda, né? E aí corre, sai até correndo para entender o que está acontecendo, a maldade na vida do outro. Enquanto não é a própria pessoa que vai ter a maldade, ele vai até correndo. Você falou, você pode vir aqui em casa para a gente orar? Não posso, não posso, vou para nada. Aí chega na janela, você viu, fulano, não, peraí, eu estou indo, você me voltar. E se eu te approach de voltar lá na hora? Não, para oração eu não posso. Mas eu vou ir rapidinho só para te contar esse negócio. A fofoca a gente pode. Corre para a maldade com a beleza. Olha qual casinho. Corre para a beleza. Não, velho. Isso é coisa ruim. Estou chegando lá. Oh, o Senhor domina, né? Isso é sério. Nós Deus gosta não. Chega em casa, vocês sabem a Bíblia lá em Provérbios capítulo 6, deixa aberto. Vai que Deus toca, né? Alguém estiver passando na vida lá, essas coisas não tem que ver todo dia. Tem que levantar de manhã e ter essas coisas. Eu joguei aqui, eu tive conversa. 7, testemunha falsa que profere mentiras. Isso aqui chegou aqui, né, gente? Já é o ponto. Porque já passou por soberba, limpa mentirosa, faz mal. Então, se você testemunha da maldade, isso é pior ainda. Porque nós temos que testemunhar o bem. E o último, que o Senhor abomina mais ainda, que é o semeador de contenda entre nós. Esse espírito faccioso, ele é algo muito sério. E eu vou revelar um negócio para os irmãos. Desde quando nós fomos essa igreja, né, pastor Ed? Sangue de Jesus tem poder, tá? Como esse capeta se levanta no meio de nós. Como ele se levanta aqui dentro, tá? É impressionante. Como o espírito faccioso que quer trazer divisão, contenda, principalmente dentro da igreja de Cristo. Como se levanta. Mas se levanta não é contra nossas vidas, é contra a obra. É porque o inimigo já sabe quem vai alcançar, o que vai acontecer amanhã. Eu e você, a gente é muito limitado, a gente vê isso aqui, a gente imagina na nossa vida isso aqui, só que ele já viu lá na frente. Então, se a gente não vigiar a nossa mente, ele entra, e quando você não percebe, você é essa testemunha do mal. Você é o semeador da contenda. Porque tudo que ele tem quer é um coração pronto para entregar. Do jeito que Cristo precisa de um coração pronto para salvar uma casa, o capeta também só precisa de um pronto para entrar. E isso é muito sério. Então, igreja, eu não vou pegar muito sobre adultério, nem vou entrar nesse assunto, eu vou deixar para o pastor Ed, porque semana passada o irmão já falou bastante, né? A gente apoiou bastante nesse caso. Hoje eu quero focar nisso aqui que o Senhor falou, e a pastora Ed completa quando der semana que vem, vocês que lute para lá, né? Vocês vêm, vai voltar muito quinta-feira. Vocês vai falar de vinho, vocês viram que vocês vai para vocês, porque o pau vai estourar. Quinta-feira. O pau vai estourar. Então, eu quero só focar no que o Senhor deixou para a gente. Vida financeira, muito cuidado com o seu matrimônio, para que essa área não seja um que o inimigo venha usar para trazer divisão e contenda dentro da casa de vocês. Isso é muito sério. Nossa, é muito sério. Cara, isso é tão sério que o inimigo ele é tão sujo que ele começa. Eu quero mais você. Esse dinheiro é meu. Você que vai para o irmão, pelo amor de Deus, deixa de ser criança, você casou. É uma só carne. O problema é se eu tiver a bolsa, não é muito, ou vice-versa. O problema é ela para trabalhar em 3 empregos para ganhar você. Se o negócio é competição de dinheiro. O negócio é para botar na mesa. Quanto uma bebe 2 mil civil? Comprar uma casa, eu não sei. Eu queria que essa bom, porque, gente, é conversa. Não é, para ser bem sincero, isso não é difícil de resolver. É a gente que faz contenda e despenharia. Mas eu vou falar para vocês, igual falar para o irmão de casa, quando vai morrer, o cachorro só está. Então, se eu adianto para juntar dinheiro, notinha, pix, nada disso vai com você. Primeira coisa que garantir é usar sua alma, né? Se eu perder o capeta, tá bom, né? Quando ficar aqui me olhando, achando que é crédito, participando do mundo de crédito, e Jesus falou para vocês, ele primeiro, porque deu uma mão no coração. Não pode ajudar em nada, não pode comprar nada, não pode comprar nada, não pode gastar em que lugar. Pelo amor de Deus, se converte.
Hoje não. Hoje não, quando tudo acabar, você pode vir na frente, tá? Não vou contar para ninguém que você veio pedir para orar para arrancar a mão da tua vida, pode tentar. A gente tem que dar umas horas, porque isso tem que acabar, gente. Não pode, vocês são uma carne só, casou, matou. É dinheiro na mesa, filho. Dinheiro na mesa. Não vem com essa mesquinharia, meia-meia, não é meia-meia, não. A conta é essa, aquele detalhe. Porque vai ter mês que eu não tenho, tem que mamar o Moisés. Mas tem mês que não vai ter, que vai ter que mamar sou eu, vou morrer de fome, porque eu sou bonita, eu não posso pagar. Pelo amor de Deus, gente. Aí começa a conter do meu lado. Não tem tempo porque você tem que pagar para o marido, não posso pagar seu filho. Pelo amor de Deus, não dá, gente. E hoje, os casais estão assim. O povo chega diante da gente para poder brigar por causa disso. Ah, não vai pegar o problema. É que eu pedi para pagar a fatura, deixa eu ver que pagou. Porque ele quer que eu pague algo, porque se ele ficar combinado. E por que eu estou vendo? Porque eu vi um sapato e o meu sapato eu tenho 500. Eu não posso usar porque eu tenho 500 para você estou bem. Aí eu precisei comprar um sapato. Aí o homem tem que pagar a fatura do cartão no som de eles querem discutir dinheiro desde nada, pelo amor de Deus. Isso não, aqui não. Em outro lugar vocês estão brigando com o dinheiro, aqui dentro não. Sabe por quê? Porque aqui dentro dessa igreja tem uma coisa que não briga com o dinheiro. E eu vou desafiar vocês. Não desafiar não, vocês vão ficar tudo no quietinho e mais bonito. Depois que vocês entrarem aqui dentro, ali na sala da igreja, cada um de vocês vive com a vida financeira de vocês mudar. Isso aí vocês não precisam de levantar a mão, não, nem confessar com a cabeça, porque a gente sabe. Aí vocês acham que por causa de quê? Porque certa feita, em certo momento, já sabendo do Senhor que as coisas é de cima para baixo, como eu sempre falo com vocês, já sabendo do Senhor o que ele fez? Fez a gente passar no extremo. Então, quando eu comecei pregando para vocês aqui que Deus manda você pôr o pé quando não tem chão, é porque muitas das vezes a gente não tinha chão nem para pisar. Não tinha nem chão para pisar. Só para você entender. E a gente tinha que pisar. Por quê? Porque para eu poder pregar isso para vocês, para o pastor Ed subir aqui e pregar isso para vocês, o pastor Venceslau abrir a boca aqui e pregar de dinheiro aqui dentro, a gente teve que passar no estreito. Então a gente sabe o que a gente está falando. Do mesmo jeito que eu sei que quando houver liderança aqui dentro, a vida financeira muda. Porque é de cima para baixo. Às vezes vocês podem olhar para a minha vida e não tem nada que mudar na vida financeira, está tudo certo. Porque eu também já perguntei ao Senhor, por que todo mundo frutifica, eu não sabia que está aqui. Mas aí ele falou que tem que ser assim. Eu falei, então tá bom, Jesus, vai dando para eles que tá bom demais. Eles recebendo, tá ótimo. E eu continuo aqui na dependência e para mim tá tudo certo, porque eu já aprendi isso. Por isso que eu posso falar isso com vocês. Eu já entendi, eu já passei por isso. Irmãos, o Senhor nos ensina a ter tudo e não ter nada, da noite para o dia. Porque dependência com ele é isso. Você conhece com tudo, então você joga para tudo, não tem nada, você só tem Deus. Só é para você chorar, clamar, gritar e berrar. Aí outra coisa que a gente fala assim, o choro por uma luz, no outro dia eu levanto e fala, Senhor, o negócio é isso, não tem nada. Aí tu dobra o joelho e chega tudo que você precisa. E mais, porque a palavra dele diz que ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque com Deus é assim. Então, quando eu prego para vocês sobre vida financeira, eu prego com propriedade. Por isso que eu estou falando, aqui nessa igreja, nesse ano, não, acabou. Para de ficar pegando dentro de casa fazendo um monte de dinheiro sem ser esposo. Essa briga dentro do lado de vocês, vocês têm que cortar. Isso não. Outras coisas vocês deixam entrar, porque nós vai tratando, né? O Provérbios vai tratando um monte de coisa. Mas hoje o assunto é direito. Então, vida financeira nas mãos do Senhor, gravada por Deus. Amém? E as coisas que o Senhor abomina, pelo amor de Deus, tá? Acabar o culto. Acabar o culto, vocês veem que a gente não precisa ficar olhando um para o outro para entregar os irmãos, não. Tá? Chegar em casa, vocês resolvem, entendendo? Aqui vocês não precisam ficar entregando os irmãos, né? Que está brigando com o dinheiro dentro de casa. Vocês ficam quietinhos, se comportem. Aqui todo mundo é crente. Todo mundo é crente aqui. Não precisa esconder nada. Eles ficam serenos. Em casa vocês resolvem por quê? Mas isso não pode acontecer. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Irmãos, põe sobre os seus pés. Eu vou orar agora para a vida de vocês. E vocês orem juntamente comigo. E as coisas dos pais a gente já viu. Vocês vão orar ao Senhor agora, pedindo a Ele